A gente vai respirar bem profundamente e nós vamos pedindo aos guardiões que adentrem o nosso lar, com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo a retirada de formas, de pensamentos, de medos, de inseguranças, de tristezas. Tudo isso sendo quebrado, limpo de cada um de nós. Nós vamos sentindo a maraca quebrando, tirando. E respirando profundamente, nós vamos buscar a sintonia de Ruiz, de Eliamar, de Cíntia, de Cássio, Maria Amélia, para que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde estudamos com todos os espíritos que estão ali, nessa sala de aula, que possamos expandir os nossos corações, expansão da nossa consciência, e que nesta tarde seja uma tarde de estudo, de fortalecimento, de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Apenas balancei a cabeça afirmativamente, como quem pensava profundamente na resposta do benfeitor. Algo nesse pedacinho, não? Todo mundo viu como que o Benevides desencarnou, sem problemas. Não, eu marquei como asseveraram os orientadores esse pedaço. Pode ler. Como asseveraram os orientadores de luz, Allan Kardec, na questão 175, o Livro dos Espíritos. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias, a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Você pegou esse pedaço do Livro dos Espíritos, por quê? Por quê? Porque eu não sei se eu já li ou vi em algum lugar que tem pessoas que desencarnam e vão para o outro lado bem, chegam lá de boa. E Então, quando eu assim, li isso depende. aqui, Então, depende muito da sua evolução. Se a gente for falar de um Chico, ele pode ter passado pelo umbral assim um pouco aturdido, mas chego lá e tá bem. Agora, depende do grau de consciência que a gente tem, dessa expansão dessa consciência. Se for uma pessoa muito presa, eu vou falar. Eu sei que eu vou me arrepender, mas eu vou falar. Tem pessoas que não desprende nem do corpo, Fica vendo o corpo apodrecer no caixão, tá? sentindo todo o apodrecimento. Tá? Então, vivencia o seu próprio velório o tempo inteiro. Todas as partes. Se for uma pessoa muito presa. Se for uma pessoa que está vivenciando, não quer largar os filhos, não quer largar a história, vai ter. Mas tem lá vamos dizer assim, a. Ai, não gosto de usar essa palavra. Esse mérito, entre aspas, vai ser adormecido, mas vai passar, às vezes passa até um ano dormindo. Então depende da Ou mais, história, né? até mais, né? Tem gente que dorme, porque assim, depende da pessoa, da Mas, história. mas aí evolução de cada um. a gente pode voltar um pouco quando a gente faz as nossas vibrações, né? Muitos quando vão lá no... A gente está no hospital, né? Não fala.
que as irmãs de Maria vão buscar os espíritos que desencarnaram e não têm consciência disso? São esses espíritos que são Uhum. apegados à matéria. Eles também Sim. são socorridos por mérito, pelo bem que eles fizeram durante a vida, né? Isso. Mas se não evoluiu espiritualmente, se não expandiu a consciência, eles ficam apegados à matéria, apegados às obras que eles criaram, porque são obras Ah, de fazer e não de transformar. Entendeu? Então é isso que ele quer falar aqui. A confusão é normal, porque assim, não se tem muita diferença de um lado para o outro, só não tem o pronto. corpo. E aí é onde você fica aturdido. Então, até a adaptação, né, seria isso, então, né? Até a pessoa se sintonizar direito de onde está tudo, então tem esse Né? topor aí, toda essa. É, até Ô, ele Nélio, entender. Eu desencarnei. Oi, Silviane. mas a pessoa não fica sofrendo, né, vendo o corpo dela apodrecer ou sentindo dor. Eu tinha Alguma certeza, Certeza. como 2 e 2 são 4. cada Falei que eu ia me arrepender. Eu não entendi direito se é a pessoa é adormecida, se é acolhida. Eu sei que vai sofrer, vai pagar pelos. Vai Não é ficar no lugar onde. fácil, você completa. Depende, ô, Silviane, tudo depende. Tem gente que vê. Tem gente que Ah, passa, que vê tudo isso, que sente, Que que sofre. Mas sofre. tem gente que não. Tem gente que não. É por isso que a gente fala que a gente precisa se preparar em vida. A gente precisa hum, estudar, a gente precisa compreender, mais do que ter conhecimento, a gente precisa aceitar. ter compreensão. Não é conhecimento, é compreensão, entendeu? Entender como é que funcionam as coisas, entender que quando a Valéria fala, hoje nós vamos vibrar como espíritos, não é que a gente vai desencarnar, mas nós somos Sim, espíritos. O corpo é um acessório momentâneo. E quando a gente sim. vibra como espírito, significa que a gente vai estar fazendo vibrações que Mas extrapolam a matéria, sabe? A matéria não tem significado. Como assim? entendi. Não, não tem significado. Por exemplo, quando você faz a vibração pensando como espírito, você quer o bem da pessoa, mesmo que o bem Hum, dessa pessoa seja ela desencarnar. Vocês entenderam? Se entendi. Sim, acoplar da ideia de que o bem para uma pessoa é que ela continue encarnado. Nem sempre. Às vezes ela só está prolongando o sofrimento e aumentando a dívida porque ela não tem aceitação. Ó, eu tenho uma. Eu já li alguns livros, né? Não me recordo o nome dos livros, tá? Mas essas pessoas que têm fobias aos bichos, tudo, são algumas Hum, recordações que estão lá no inconsciente. As baratas, a tudo isso, tá? Tá faz lá no sentido. inconsciente. Então, por isso que essas fobias são tão grandes. Então, com este conhecimento que a gente tem agora, né, da ligação do espírito ao corpo, mesmo depois de desencarnado, a gente precisa transformar isso em compreensão. De que forma? Compreendo. O que eu E preciso aceitação, fazer? né? Continua Oi, lá em cima. E Silviane, compreensão, né, que vai continuar. Você vai continuar existindo, né? Então você tem que ser um pouco melhor do que você, para poder não sofrer tanto que nem aqui, né? mas essa compreensão, a gente precisa tomar cuidado, que a compreensão de que depois que a gente desencarna, o espírito continua, todo mundo que está aqui compreende isso, né? Mas a gente sente dessa forma? Ou será que o material, o apego, não somente o apego às coisas materiais, a casa, carro, sei lá, coisa desse tipo, mas apego àquilo que a gente vivencia no mundo material, será que não acontece? Ah, Apego deve acontecer. às festas, apego como é que é? A protocolo social. Será que a A gente não tem família. apego a isso daqui? A família. Esse aí a gente é mais difícil de a gente se livrar, porque muitas vezes esse apego não é apego, é ligação, né? Mas a gente precisa compreender que eles partindo ou nós partindo, nós precisamos nos desligar momentaneamente deles e depois, quando os dois estiverem no mesmo plano,
sim, aí pode haver o reencontro desde que estejam no mesmo grau evolutivo, entendeu? Então, a compreensão que eu quero dizer é, não vale só você saber, você que tem que transformar isso em essência de você, entendeu? É, entendi. Algo Que é mais? mais. Vamos voltar à vida, por favor. Ninguém É, desencarnou, ninguém está passeando. Daqui a pouco vamos arrumar um vale das baratas, essas coisas todas. Não existe. Antes que pergunte, não existe. Isso é criação mental. Então vamos embora. Bora, vamos embora estudar. Eu marquei o outro parágrafo, mas Deixa a eu acho Solange que é fazer a uma... pergunta. Ela vai Ai, perguntar se existe desculpa, o vale das desculpa. baratas. Não, Não, não existe. você fez esse comentário agora, me veio um questionamento. Desculpa, Leda. E a pessoa que é cremada, não tem a barata? Como que fica esse espírito? Você é Ele, cremado. Se Ele você é sente? cremado, você já se dispôs do seu corpo. Então tá tudo certo. Ah, Ah, Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Porque para quem quer ser cremado, não tá naquela coisa de se guardar, não tá nem uhum. aí de roupa, que aquela coisa era. Porque tem pessoas, gente, não é uma crítica, não estou criticando. Cada um tem a sua forma de sentir aquilo que é melhor. Não é é só uma. uma história. Tá. Silviane, eu não estou conseguindo te entender. ô, Silviane, o Agora, microfone está muito baixo. som Ela tá tá falando ruim. com a gente? Não. Não, Não, é, não. a gente não estava entendendo. Vamos, Leda. Mas só uma coisa, não se esqueçam, né? O corpo, antes de ser cremado, ele tem que aguardar 72 horas O desprendimento. para o desprendimento, né? Todo mundo, 72 ou assim, 48? 72? 72. 72. 72. Mas todos os lugares que fazem cremação já tem esse lado espírita e eles. Por isso que eles pedem sempre, mas se puder avisar que só quer que seja cremado depois de 72 para o desprendimento. Bora, Ledita. Qual é a próxima? Então, eu acho que vai explicar um pouco. Ó, por que ele é no outro parágrafo? Por que ele ainda não tomou contato com a sua verdade pessoal? Pouco a pouco, na medida em que tomar consciência de sua distração, terá severas crises de depressão. Assim virão tratamentos lentos e muita terapia para auxiliá-lo, seguidos de episódios repetidos de loucura passageira e muita revolta. Esperam-lhe ainda, como é natural e necessário, dias angustiosos de aflição e arrependimento no rumo da sua autorrecuperação. Então, assim, ó, aqui eles estão explicando. No É, caso do Benevides, sim, tá? sim. Existe um livro do Chico que é E a Vida Continua, que eu acho que é interessante. Quem gosta, quer saber, tem mais curiosidade sobre isso, lê. Não é um livro muito grande, é um livro antigo, bem antigo, e aí ele explica, né, como que as pessoas, aí teve Vina lá, que desencanou, tudo direitinho, como ela começou a ver essa passagem no plano espiritual. E a vida continua. Mas olha, uma coisa que é interessante nesse parágrafo é o seguinte. Quer ver, tá aqui, porque ainda não tomou, pouco a pouco, na medida em que tomar consciência de sua distração, terá severas crises de depressão. Assim virão tratamentos lentos e muita terapia para auxiliá-lo, seguidos de episódios repetidos de loucura passageira e muita revolta. Onde é que está o escrito que eu falei? É que assim, o que ele está falando assim, como é necessário. Por que é necessário, então, ele passar por tudo isso? Vocês conseguem entender o porquê? Ou como assim? Como que é necessário? Por todo esse processo aí de Bem, loucura, de crises de depressão, por que ele passa por isso? É porque quando ele tiver consciência de tudo aquilo que ele fez, ele vai ver o quanto tempo ele perdeu, quanto que ele se desviou do caminho.
E Então, isso aí, vai trazer. Oi, fala lá, Leda. conforme ele vai vendo o que ele fez, que ele vai tendo as crises de ansiedade, né, a Isso. depressão, conforme ele for entendendo, né, o que ele fez de errado, aí que ele vai tendo essas Isso. crises todas. Imagina esse espírito, né, que foi contra a Umbanda durante a vida inteira dele. Se ele tivesse no hospital Esperança e de repente topasse lá com o Pai João de Angola, o que ele ia fazer? Então ele precisa se recuperar desse preconceito, né? E vai passar por todos esse problema. Então, não é punição de Deus, né? É isso que eu queria falar. Não é punição de Deus, esse sofrimento, a depressão. Na realidade, é ele tomar consciência de tudo aquilo que ele fez de errado e desperdiçou na encarnação dele, entendeu? Ele vai precisar de bastante tribuna, da tribuna da verdade. Lembra da tribuna da verdade? No Hospital Esperança, que vão lá e falam dos seus sentimentos. Ele vai precisar achar esses sentimentos dentro dele. E é por isso que é lento. Lento, porque senão a pessoa vai querer o quê? Ele vai preferir a segunda morte, porque ele não vai resistir. Então tudo é muito lento, mas é lento por quê? Porque depende daquilo que você fez em terra. Quando você estava encarnado, qual era a sua consciência? A consciência do Benevides já não era boa, ele já estava vendo coisas, ele já não partiu bem. Era decepção, né? Era decepção, era tudo isso. É a mesma coisa do paciente. Por que que existe um hospital para cuidar de pacientes que desencarnaram de câncer? Tem pacientes que desencarnam com muita dor, com muito apego, com muito tudo. Então, eles se sentem doentes. Então, é necessário um hospital para isso. A partir do momento que ele desencarnou, o corpo foi o corpo que estava adoecido, ele vai para ele está pronto, Não precisa passar por esse estágio, né? não tem esse estágio. E assim por diante, né? Por que que aquele que sofre um acidente, aquele que morre de acidente de avião, de carro, tal, o que que você vê primeira coisa? O primeiro atendimento desses casos é um pronto atendimento. É como se eles estivessem sendo operados nos hospitais, para que ele não tenha esse choque. Passou por esse primeiro atendimento, adormeceu, quando acordar, já se começa a trabalhar. E aí, assim, vai conforme a criança. A criança te pergunta alguma coisa, você vai responder conforme a curiosidade dela. Conforme a criança perguntou, né? Perguntou, é a mesma coisa com aquele com que desencarna. Depende daquilo que ele quer saber. Você entendeu? Então, assim, tudo vai da maturidade, do conhecimento e principalmente dessa expansão de consciência, né? Se ele tiver uma boa expansão de consciência, vai estar tudo certo. O Veludo, numa das lives dele, falou que a tia da Mônica, que era pastora, que ela sempre fala, ela desencarnou e de tarde ela estava tomando chá com o doutor espanhol. Então, o nível de consciência dela era excelente. E não precisava ser espírita, né? Não, eu já falei que ela era pastora para não, né? Então, assim, o nível de consciência dela, dessa expansão consciencial, ela sabia que tinha uma outra vida, que ela tinha os espíritos amigos, então, assim, estava tudo certo. Então, depende de você. Chico foi a mesma coisa? Com certeza. Agora, como nós seremos... Aí, não sei. Por isso que eu já perguntei várias vezes. Quando a gente desencarna, a gente lembra de tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Então, Leda, depende. Se tiver aqui, não. Se tiver aqui, sim. Entendeu? Se tiver na cabeça, não. Vai bater cabeça. Se tiver no coração, se isso for a sua verdade, se for o seu sentimento, aí tá tudo ok. E eu vou fazer assim, e Leda, a gente já te respondeu porque tu já jogou essa pegadinha. Eu não vou perguntar mais, eu não vou perguntar. Tu já jogou essa pegadinha umas 30 vezes. Tu tá achando que a gente vai falar assim,
Não, Ledinha, tu vai passar reto. Fala sempre, Pedrão, ah, minha chevinha, minha A gente está chevinha. esperando essa resposta. Olha meu crachá do pingo de Dá uma luz Meu na aqui. crachá de cabeça pingo de dela, luz. vai tranquila que vai dar tudo certo. Pingo de É o luz, que o quê? Você Por fez Não um vale, exemplo, pingo? não vale da carteirada. Lá não tem. Lá não tem. Lá não tem como. Pois é. É, Entendeu? é. Mas é verdade, ela já perguntou isso umas 500. Pois eu já perguntei uma opção de vez. Agora eu vou perguntar. tem Porque que você ser está essência, preocupada? Leda. Agora tem Hã? que ser ciência, é isso aí. Tem que ser essência, Leda, para poder É, lembrar de tudo que a gente aprendeu. é isso aí. Então, é isso aí. Eu ia Eu falar acho uma que vale a besteira. pena, acho que vale a pena ler o próximo parágrafo também, que ele complementa tudo isso, né? Quanto a É, isso, isso esteja mesmo. certa, minha irmã, obra social alguma pode nos defender de experimentar a dor da desilusão, caso não decidamos por edificar o reino de Deus na própria intimidade. Completa isso tudo que a gente falou. Ou Isso. seja, precisa ter a transformação, ou então pelo menos a busca da transformação. E para isso, o que a gente está aprendendo, todo esse conhecimento que a gente está trocando aqui, a gente precisa acreditar nele, a gente precisa acreditar que isso é verdade. É. Porque tem muita gente que lê, e entra na cabeça e fica lá ocupando espaço só, né? Acreditar que é verdade eu preciso colocar isso em prática porque isso é importante para mim, né? Ó, Ruiz pediu para responder isso. Eu vou responder. Quando a pessoa tem desapego, ela escolhe a cremação. Mas tem algumas pessoas que acham que tem desapego e não e escolhem a cremação. E aí é onde que vem essas 72 horas. Que tem 72 horas para todo o plano espiritual fazer um trabalho intenso e fazer todo Afastar, né? afastar. Porque senão ela também vai sentir toda a Todo o processo. todo o processo, tá? Então, no- a chave mestra é o desapego. É desapegar, é OLX mesmo, você entendeu? Desapega que não faz parte mais nada nessa vida. Porque se a gente tiver tanto um quanto o outro, a gente vai sentir dependendo daquilo que a gente tem em apego. Agora chega, vamos viver a vida, chega. Vocês hoje estão na véspera. Tô meio mórbido. Estão na véspera da Quarta-feira feira de de cinza, cinza, né? pelo amor de É Deus. Já é tão... é o pedaço da leitura. Sei, sei, sei. Algo mais? Ah, lá o pai de santo é um homem bom, e vocês terão o ensejo de conhecer. Ele é o pai Zequinha, a que me referi em nossas conversas. Sua tenda espírita umbandista, Pai João de Angola, tornou-se uma referência de amor do Hospital Esperança, para onde são levados casos gravíssimos, que em outros locais não conseguiram bons resultados. Ainda tem esperança. Quer dizer que aquele grupo exemplar a que você se referiu sobre os serviços às furnas de semisterilização é uma tenda de Umbanda? Você Isso vê aqui a gente nessa já sabia, frase, né, disso daí. Hã? você vê que nessa frase denota um pouco de preconceito. É. Como, Quer né? Uma dizer tenda de aqui, Umbanda como é que que foi pode lá ser no. ele, né? E por que não? É. São os mesmos espíritos. Gente, a gente precisa talvez, a gente precisa compreender que quem faz o espírito evoluir não é a religião, é o espírito. Se fosse assim, nenhum espírito tinha evoluído até o surgimento do espiritismo, não é verdade? Sim, Mas isso não é verdade, sabe? O espiritismo ajuda a gente compreender as coisas de uma forma diferente. Aqueles que estão maduros para entender isso abertos. dessa forma. Aqueles que não estão fazem a caridade num centro de Umbanda, na igreja católica, na igreja evangélica, pentecostal, não importa, é o espírito que evolui, não é a religião que faz o espírito evoluir, né? Então,
tem coisas que se faz no centro de Umbanda que não se consegue fazer no centro de, abre aspas, Mesa Branca, né? É, Não, não tem. Então vamos lá. Principalmente, é assim, e acho que é legal a gente explicar. Aí você fala, qual é a diferença do passe? Os espíritos são os mesmos. Quem trabalha num, trabalha no outro. Mas são as técnicas que são diferentes. E às vezes é necessário. Se você vê uma incorporação, muitas vezes, dentro de uma casa, vamos dizer assim, de mesa branca, dentro de federação, dentro da aliança, dentro da USE, existe a educação mediúnica, onde o médium não pode gritar, não pode falar palavrão, não pode rodar, não pode fazer nada disso. E o rodar é um dispersivo, o estralar de dedos é um dispersivo, e você não utiliza essas técnicas dentro dessas casas. E na Umbanda você já utiliza. É. Se você tiver que tocar, fazer um passe de contato, você vai fazer. Se você tiver que pegar uma erva, você vai fazer. Você entendeu? Então, são técnicas que são utilizadas dentro da Umbanda, que eles sabem muito bem, e que nós, dentro desse espiritismo que se tornou uma elite, não sabemos trabalhar. A gente não entende. Todo mundo fala assim, pega o Evangelho de Jesus e resolve. Eu não estou dizendo que não resolva, tá? O Evangelho. Mas numa pessoa em crise, se ela não tiver aberta, não vai adiantar. Eu acho que tem até um pouco mais aí nesse caso. Não é só a pessoa aberta, é a quantidade de fé que tem a pessoa que está realizando a atividade, né? Porque o que acontece, se você tiver muitas regras, qualquer coisa que sai fora da regra, o seu pensamento diz que está errado, e se está errado, você não consegue fazer. Isso é verdade. Então, às vezes, o excesso de regra, não estou dizendo que não seja importante ter regras, né? Mas ela tem que ser avaliada sempre pelas pessoas. Por quê? Porque às vezes é necessário você fazer uma coisa diferente, entendeu? Por exemplo, você vê um acidente na rua, tá? O que que diz a regra? Você não deve tocar na pessoa que sofreu o acidente. Por quê? Ela pode ter quebrado a coluna, não é verdade? E pode ficar tetraplégico, não é verdade? Sim. Mas aí o carro começa a pegar fogo. O que você faz? Não vou tocar lá no cara porque ele pode... morreu queimado, né? Então, a regra diz um negócio, mas você precisa, com o conhecimento, utilizar o seu bom senso como e quando aplicar cada regra, entendeu? Um exemplo que a gente pode... vamos continuar, e aí depois eu dou o exemplo. Assim, Vamos parar. nós vamos parar porque o próximo próximo parágrafo é grande, aí é só dar Eu anotei esse grande também eu aí. também. Então, assim, o exemplo. Só aqui, só pra gente... você vai dar um exemplo. Então, exemplo, que nem nós temos as vibrações. Como que a gente aprendeu a fazer vibrações? De uma forma. Não foi pedido para a gente, nesses dias, transformarmos? Se a gente não tiver essa flexibilidade, a gente não transforma. Se você estiver muito preso, você não vai conseguir fazer. Ao invés de você sair, se você se colocar como espírito, você vai se manter, porque você vai ficar o tempo inteiro. Isso está errado, isso está errado, isso está errado. Aí você fala, isso não acontece. É o que mais acontece. E é nesse caso que a expansão de consciência é muito importante. Porque a expansão de consciência te permite ter uma mente aberta para poder executar o melhor que você sabe com aquela situação que você está enfrentando, entendeu? E às vezes você fala assim, é legal dar esses exemplos, porque nós estamos vivenciando, né, o nosso dia a dia. E, gente, não é uma coisa fácil isso que eu estou falando, tá? Todo mundo passa por isso, nós passamos também.
Quantas vezes a gente fica aqui falando assim, poxa, será que o que a gente está fazendo é alguma coisa muito avançada ou será que é alguma coisa sem ordem? A gente tem essas dúvidas, entendeu? Não é verdade? O que foi? Mediunicamente eu não tenho. Não, mas no trabalho que a gente realiza aqui, entendeu? Não, assim, eu falo mediunicamente não tenho. Não, porque você vê tudo. Não, não que eu vejo tudo. É que eu, assim, Entende o que eu mediúnica. quero dizer, Maria? Mas assim, tem pessoas que são novas, É. né? Que eu quero dizer. É, mas tem algumas coisas que eu concordo com você. Se a gente vai, se a gente não vai, se está um passo certo, se não está. Então, o que novamente, por que eu falei isso? Eu queria reforçar a ideia de que o que nós estamos conversando aqui é conhecimento, é experiência nossa, que nós estamos vivenciando agora. Não é que a gente vivenciou no passado e agora a gente está aqui dando uma de saber tudo. Não. É uma coisa que nós estamos vivenciando agora, estamos aprendendo. E quando a gente coloca e alguém não concorda, é bom falar, porque aí a gente vai interagir para que a gente possa chegar numa conclusão melhor, né? Talvez a gente tenha um conhecimento que a pessoa que está falando não saiba, talvez a pessoa que está falando tenha um conhecimento que a gente não saiba. E todos vão crescer com isso, né? Posso falar uma coisa? Pode. Então, vocês já pensaram que as pessoas que começaram com vocês têm um outro pensamento? Não Sim. passaram, por exemplo, eu não passei por estudo em casa espírita, nunca fiz nenhum estudo numa casa espírita, nada de uma casa de pedra. Então, vim fazer com vocês a primeiro. Então, essa coisa de estar errado, não pode ser assim, eu não tenho isso. Mas tem gente que não fez comigo na casa espírita e tem essa sensação que não vou por ali. Olha, pensa assim. Desculpa. E aí é um fator da segurança. A pessoa não se sente segura, né? Porque é muito mais fácil a gente pegar, que nem no meu caso, quando eu falo assim, eu não sinto insegurança mediúnica, né? Mas é muito mais fácil eu pegar aqueles que trabalhavam comigo, mas aqueles que trabalhavam comigo também não tem aquela coisa da adesão de 100%, Leda. Não concordam 100%. Muitas vezes ficam com o pé atrás, não vou fazer. Não quero isso. E aí você fala, então, aqui estão. Mas se sentem inseguros e não fazem. Entendeu? Posso dar um exemplo? Pode. Na casa espírita, às quintas-feiras, tem as vibrações coletivas. Então, tem a pessoa que faz a leitura, a elevação e depois faz as vibrações. E sempre eu não tinha firmeza, não tinha certeza que eu conseguiria fazer as vibrações. Mas eu me colocava para leitura, para elevação, até para passar uma mensagem. Então é isso. Eu acho que é aqui, nosso, de cada um, dentro da casa espírita. Eu tinha certo, aí, Receio. como falar, orgulho, medo de errar. Eu não me sentia como fazendo vibrações. Como às vezes eu coloco aqui também que eu não me vejo. Tá bom. Entendeu? Eu entendi. Mas Isso. acho que você não entende. Mas não é isso, não foi isso que eu falei. A questão toda, Leda, é o seguinte, a gente está falando aqui aquelas pessoas que são simpatizantes do espiritismo, né? Mas o nosso grupo aqui é aberto. A gente recebeu católico. Então, Isso. mas Então, eu falei... Os católicos, essa forma de a gente realizar as coisas, às vezes, agride um pouco a forma deles pensar. Por quê? Fala de espírito, sabe? O católico não tem isso. Se for um dia ainda que eu resolver fazer uma limpeza, porque tem alguém passando mal, ainda for fazer os estalinhos de dedos, fazer... Aí pronto. Então, Aí desandou. Então, Leda, você não tem
não foi criada dentro do espiritismo com essa questão das Pois é. limitações das regras. Mas nós Isso, temos isso. essa limitação das regras aqui. Então, por exemplo, a gente Sim. fala que os trabalhos para serem realizados, os trabalhadores precisam entrar pelo menos com 5 minutos de antecedência para poder começar a se desligar. É uma regra. Ela é importante? É. É. Mas aí o que acontece? Um dia estou eu e a Valéria só. Todo mundo chegou em cima da hora. O que a gente vai fazer? Todo mundo vai trabalhar. Ou é aquela coisa, você vai ser inflexível, vai ser aquela coisa assim, faltou luz na Baixada Santista, voltou todo mundo. E aí você vai falar assim, ninguém trabalha, É, todo mundo no acolhimento. Ou você vai falar assim, por favor, cada um vai para sua sala, vamos se dividir. então tudo depende do que você quer atingir e que recurso que você tem para atingir. Mas isso, o que acontece? Tem que passar pelo bom senso de cada pessoa, tá? E o bom senso, ele só vira bom quando você tem conhecimento. Senão, fica loteria, né? Ó, Leda, eu entendo mais ou menos o que você quis dizer, o Sérgio também entende, a Virgínia. É que assim, eu coloquei a minha parte mediúnica tem muito daquilo que eu trouxe da casa espírita, que foram anos de aprendizado, foi muito aprendizado mesmo, né? E tem tudo aquilo que eu tive que tirar para trabalhar no Pingo de Luz, né? Porque assim, eu tive que descascar diversas camadas daquilo que tinha, que eu falava assim, que eu ensinava e eu falava assim, aqui a gente faz totalmente ao contrário, né? Então, assim, O que eu posso dizer é o seguinte: existem prós e contras em tudo. Em tudo existe prós e contras, tá? A gente poderia ficar conversando a noite inteira sobre isso, sobre o que tem de pró, o que tem de contra no Pingo de Luz, na Aliança, na Federação, na mas USE, é a verdade de cada um. é. Isso é a verdade de cada um e a gente não está aqui para isso, né? A gente está para olhar a nossa Mas verdade. eu não quis fazer nenhuma polêmica, eu só quis Não, eu dizer sei disso. que eu, Não, como não passei por nenhum outro lugar, estou aqui com vocês desde o começo, o meu sentimento é outro. Uhum. Você confia na gente. Que nem assim, se você vem para o trabalho com confiança, sabe? Se você escuta o ruído, tá tudo certo. Você não quer saber, tá no teu coração. E isso é legal, Leda, porque você se abriu, sabe? Talvez você não precisasse da casa espírita que nem a gente precisou, é, entendeu? A gente precisou da casa espírita. A gente precisou educar para a gente vir. E eu não vejo como polêmica, eu vejo como um lado super legal seu, no sentido de que assim, é a sua primeira experiência e você faz parte de todos os trabalhos. Por quê? Porque você pedia o tempo inteiro para trabalhar. É. E eles não negam. Foram eles que liberaram, não fui eu. Foram eles que liberaram porque você pediu o tempo inteiro para trabalhar. E se preparou. E se preparou. Então, a tua conversa é com eles. E é isso que é a tua emoção. Porque você sente. Então, assim, é idêntico para todo mundo? Não, não é. Não. E aí, você é melhor ou pior? Também não. Você está na tua condução. E as outras pessoas estão na condução dela. Então, às vezes, para você, mediunidade para você é muito bom. Para outra pessoa, talvez não seja. E tá tudo certo. Você entendeu? Tá tudo certo. Porque esse lado, às vezes, para outra pessoa é muito sombrio. Ainda, né? Ainda. Vai ser legal, mas ainda é sombrio. Entendeu? Não, eu entendi tudo que vocês falaram. Então, porque quando eu comecei a falar, era isso que eu estava pensando. Tá bom. Não chora, não chora. Não precisa chorar. Mas o seu choro é de emoção, Leda. Pela sua caminhada. Gente, ó, a gente vai estudar só no sábado, tá bom?
Quinta-feira eu tô voltando para químio, então assim, não sei como que vai ser de agora em diante, qual é o horário que eu vou chegar em casa, então eu tô em químio, então a gente bora iniciar uma nova fase, tá bom? Vou só falar que nós paramos Tá. em. Quer dizer que aquele grupo exemplar a que você se referiu sobre os serviços às furnas de semicivilização é uma tenda de Umbanda?